Porque Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos. A grande rebelião celestial. Você já se perguntou por quê? Em um universo onde o perdão divino parece infinito para os humanos, existe uma linha intransponível para Satanás e seus seguidores. Esta pergunta nos leva ao coração de um dos maiores paradoxos da teologia. Como conciliar a misericórdia ilimitada de Deus com a aparente impossibilidade de redenção para os anjos caídos? O que poderia ser tão grave que, nem mesmo o Criador, em sua infinita compaixão, ofereceria uma segunda chance? Esta não é uma história qualquer. É uma narrativa que revela as profundezas da justiça divina, a natureza do livre-arbítrio e o abismo que separa a rebeldia angélica da fragilidade humana. Entender por que Deus não perdoa Satanás nos permite compreender, por contraste, o valor inestimável da graça oferecida à humanidade. O esplendor perdido. Quem foi Lúcifer antes da queda? Antes de ser conhecido como o adversário, antes das trevas e da serpente do Éden, existia um ser de luz indescritível. Os antigos escritos descrevem uma criatura de beleza incomparável, dotada de sabedoria e perfeição. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 12 a 15, nos oferece um vislumbre deste ser celestial antes de sua transformação. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa o adornava. Você foi ungido como um querubim guardião. Perfeito era em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Imagine os corredores celestiais banhados em luz etérea, onde os serafins voavam proclamando a santidade do Criador. Entre todas as hostes angelicais, Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, destacava-se com um esplendor particular. Seu manto resplandecia com pedras preciosas que refletiam a glória divina em milhares de facetas cintilantes. O ar vibrava quando ele passava, e sua presença impunha respeito entre os demais seres celestiais. Tiago, um estudioso das antigas escrituras, costumava descrever Lúcifer como o mais próximo do trono divino. Em suas reflexões sobre os textos proféticos, ele imaginava o querubim guardião como um ser de inteligência extraordinária, cuja música celestial era capaz de encher as esferas mais distantes do paraíso. Quando Lúcifer conduzia os cânticos celestiais, explicava Tiago, todos os seres angelicais se uniam em uma harmonia perfeita que glorificava ao Criador. Seu conhecimento da glória divina era profundo, sua posição era exaltada, e seu propósito era claro: refletir e proclamar a majestade de Deus. Os relatos bíblicos sugerem que Lúcifer ocupava uma posição privilegiada. Como querubim guardião, ele tinha acesso direto à presença divina. Seu papel não era apenas de adoração, mas também de serviço especial. A expressão ungido indica uma separação para um propósito específico, uma designação divina que o colocava em uma categoria particular. Helena, teóloga e pesquisadora da angelologia bíblica, observa: as Escrituras não nos dão detalhes extensos sobre a hierarquia celestial antes da queda, mas as passagens de Ezequiel e Isaías nos permitem vislumbrar que Lúcifer era, possivelmente, o ser criado mais exaltado. Sua beleza, sua sabedoria e sua posição o tornavam extraordinário, mesmo entre os extraordinários. O que torna a narrativa de Lúcifer tão fascinante e trágica é precisamente o contraste entre seu estado original e sua queda. Ele não era um ser das sombras que eventualmente encontrou a luz. Ele era a luz em sua essência, criado na perfeição, designado para a glória, e ainda assim, escolheu o caminho da rebelião. O ar no Monte Santo de Deus devia ser diferente, mais puro, mais vivo, carregado de uma energia que os mortais jamais conheceriam. Entre os pedras de fogo, como menciona Ezequiel, Lúcifer caminhava com autoridade e propósito. Cada passo seu ressoava com significado, cada gesto carregava a dignidade de quem conhece seu valor e seu chamado. No entanto, dentro desse ser de luz perfeita, algo começou a mudar. Não foi uma transformação repentina, mas um processo gradual, como uma nota dissonante que lentamente perturba uma sinfonia perfeita. A semente do orgulho encontrou terreno fértil em seu coração. A grande rebelião,
Como o orgulho transformou luz em trevas. O que poderia levar um ser tão perfeito e próximo de Deus a se rebelar? A resposta está contida nos antigos escritos proféticos. Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 15, revela o pensamento interior que levou à queda de Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Estabelecerei o meu trono no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo ponto. Naquela manhã celestial. Se podemos falar em manhãs em um lugar onde o tempo não flui como conhecemos, algo mudou no reino eterno. O murmúrio começou sutil, quase imperceptível. Lúcifer, contemplando seu próprio esplendor, permitiu que um pensamento perigoso germinasse. Por que servir quando posso governar? Rafael, renomado intérprete dos escritos antigos, sugere que a transformação de Lúcifer não foi instantânea. O texto bíblico nos mostra um processo interno, uma série de declarações cada vez mais ousadas. Subirei, erguerei, estabelecerei, serei semelhante. É uma progressão da ambição que culmina na aspiração máxima, ser como Deus. O silêncio do céu foi quebrado quando Lúcifer começou a compartilhar seus pensamentos com outros anjos. Suas palavras eram eloquentes, sua lógica, sedutora. Por que devemos adorar? Não fomos criados com livre-arbítrio. Não merecemos mais do que servidão eterna. A luz do paraíso parecia oscilar, enquanto a discórdia se espalhava. Um terço das hostes angelicais, segundo nos revela o livro do Apocalipse, foi persuadido por seus argumentos. A unidade perfeita da adoração celestial foi fragmentada, e pela primeira vez, vozes dissidentes ecoaram pelos corredores eternos. O momento da confrontação permanece envolto em mistério, registrado apenas em fragmentos nas Escrituras. O que sabemos é que houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus seguidores. O conflito não foi de armas físicas, mas de vontades, a vontade de servir contra a vontade de dominar. Lúcifer, que uma vez refletia a glória divina, agora se tornava seu opositor. Satanás, o adversário. O que começou como um pensamento de orgulho culminou em uma rebelião aberta. Sua queda não foi apenas uma mudança de nome ou posição, mas uma transformação completa de natureza. A luz tornou-se trevas, a beleza converteu-se em corrupção, e a sabedoria degenerou em astúcia manipuladora. Mariana, estudiosa da literatura apocalíptica, descreve a cena. Quando pensamos na expulsão do céu, nossa mente humana imagina algo físico, um ser sendo lançado ao espaço. Mas a realidade espiritual provavelmente foi muito mais profunda. Foi uma separação ontológica, uma ruptura na própria essência de Lúcifer. Aquele que estava tão próximo da fonte de toda luz agora escolhia existir separado dela. A queda não foi apenas de Lúcifer, mas de todos os que o seguiram. Os textos bíblicos falam de anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, como menciona Judas no versículo 6 de sua carta. Estes seres, que conheciam a glória divina e tinham experimentado a perfeição celestial, agora estavam condenados à escuridão. A gravidade desta escolha é difícil de compreender para nós, humanos. Vivemos em um mundo onde o erro e o arrependimento são partes normais da experiência. Temos consciências imperfeitas e conhecimento limitado, mas os anjos estavam em uma posição diferente. Sua rebelião não foi produto da ignorância, mas de uma decisão plenamente informada. A natureza angélica, compreendendo seres diferentes de nós. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos, precisamos primeiro compreender o que são os anjos e como diferem fundamentalmente dos seres humanos. As Escrituras nos oferecem vislumbres desta realidade espiritual que existe além de nossa percepção normal. No livro dos Salmos, capítulo 148, versículos 2 a 5, lemos sobre a criação dos seres angelicais. Louvem-no todos os seus anjos,
Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem ao nome do Senhor. Pois ordenou, e eles foram criados. Os anjos são seres espirituais criados por Deus, distintos dos humanos tanto em natureza quanto em função. Enquanto os humanos são criaturas de carne e espírito, limitados pelo tempo e espaço, os anjos são seres puramente espirituais. A Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os descreve como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Embora não possuam corpos físicos permanentes, as Escrituras mostram anjos assumindo forma humana quando necessário para cumprir missões específicas. Em Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 5, por exemplo, anjos visitam Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Clara, pesquisadora de manuscritos antigos, explica. A palavra anjo em hebraico, malak, e grego, angelos, significa mensageiro. Esta denominação nos mostra seu propósito primário, ser mensageiros de Deus. No entanto, as Escrituras revelam que eles desempenham vários papéis, incluindo proteção, adoração e execução dos juízos divinos. As descrições bíblicas dos anjos frequentemente evocam espanto e admiração. Em Isaías capítulo 6, os serafins são descritos com 6 asas, proclamando a santidade de Deus. Essas imagens não são apenas poéticas, elas comunicam a natureza extraordinária desses seres. Sua presença é tão impressionante que, frequentemente, quando aparecem a humanos, sua primeira palavra é não temeis. A inteligência angélica supera vastamente a humana. Criados com proximidade a Deus, os anjos possuem um conhecimento mais completo e direto das realidades espirituais. Sua percepção não é obscurecida pelas limitações de corpos físicos ou pela separação de Deus que os humanos experimentam. Essa superioridade cognitiva é crucial para entender por que suas escolhas carregam peso diferente. Como observa Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 11 e 12, há certas coisas sobre a salvação humana que até mesmo os anjos anseiam observar. Este detalhe fascinante mostra que, embora superiores em muitos aspectos, os anjos não são oniscientes, apenas Deus possui esse atributo. Os anjos existem em uma hierarquia celestial, explica Eduardo, especialista em angelologia bíblica. As Escrituras mencionam querubins, serafins, arcanjos e outros, cada um com funções específicas. Miguel é chamado de arcanjo em Judas, versículo 9, sugerindo uma posição de autoridade entre os anjos. Os anjos foram criados com livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas morais genuínas. Esta liberdade é evidenciada precisamente pela rebelião de Lúcifer e seus seguidores. Sem livre-arbítrio, tal rebelião seria impossível. A mesma liberdade que permite amor e adoração autênticos também abre a possibilidade da rejeição e rebeldia. As Escrituras mostram que os anjos experimentam emoções. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus menciona que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta capacidade para a alegria sugere uma vida emocional real, ainda que diferente da humana. Os anjos são imortais no sentido de que não morrem naturalmente como os humanos. Jesus afirma em Lucas, capítulo 20, que aqueles que forem considerados dignos da ressurreição não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Apesar de seu poder e conhecimento impressionantes, os anjos não devem ser adorados. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, quando João cai para adorar o anjo que lhe mostrou visões, o anjo imediatamente o corrige. Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. Adore a Deus. Essa compreensão da natureza angélica é fundamental para entender por que suas escolhas carregam consequências tão graves e por que o perdão não é oferecido da mesma forma que é oferecido aos humanos. O pecado imperdoável. Porque Satanás não pode ser perdoado. Diferentemente dos humanos, que frequentemente pecam por fraqueza, ignorância ou pressão externa, os anjos fizeram sua escolha com pleno conhecimento e deliberação. Esta é a distinção crucial que explica por que Deus não oferece perdão a Satanás e aos anjos caídos. Para ilustrar esta diferença, considere a seguinte comparação.
Uma criança que quebra um valioso vaso de porcelana porque não compreende seu valor comete um erro diferente do adulto que, conhecendo perfeitamente o valor do objeto, o destrói deliberadamente por desprezo ao seu dono. Ambos causaram o mesmo dano material, mas a natureza e a gravidade dos atos são fundamentalmente diferentes. Imagine um juiz supremo que conhece profundamente as leis e as consequências de quebrá-las. Este juiz não só possui um conhecimento teórico, mas experimenta diariamente a aplicação da justiça. Se este juiz decidisse deliberadamente cometer um crime, sua ação carregaria um peso moral muito maior do que a de um cidadão comum com conhecimento incompleto da lei. Bernardo, filósofo e teólogo, explica: os anjos caídos não podem alegar ignorância ou fraqueza como atenuantes de sua rebelião. Eles conheciam a Deus diretamente, compreendiam perfeitamente as consequências de sua escolha, e ainda assim, com pleno conhecimento e deliberação, optaram pela rebelião. A carta de Judas, versículo 6, oferece um vislumbre do destino dos anjos rebeldes, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Este texto revela algo significativo. Os anjos que se rebelaram abandonaram deliberadamente sua própria morada, a posição e lugar designados por Deus. Este não foi um erro, mas uma decisão consciente de rejeitar seu propósito divino. O conceito de arrependimento, fundamental para o perdão, envolve reconhecimento do erro, mudança de mentalidade e retorno ao caminho correto. As Escrituras nos ensinam: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, como lemos em Atos capítulo 3, versículo 19. No entanto, para seres que fizeram sua escolha com pleno conhecimento, o arrependimento genuíno torna-se conceitualmente problemático. Como poderia haver um reconhecimento do erro quando o erro foi completamente compreendido desde o início? Como poderia haver uma mudança de mentalidade quando a decisão foi tomada com plena consciência de suas implicações? Luísa, estudiosa de teologia sistemática, observa: o orgulho de Satanás, que o levou a desejar ser como Deus, permanece seu pecado fundamental. O orgulho, por sua própria natureza, impede o arrependimento, pois se recusa a reconhecer a autoridade legítima contra a qual se rebelou. A impossibilidade de perdão para os anjos caídos está intimamente ligada à ausência de qualquer plano de redenção para eles nas Escrituras. O plano divino de salvação, centralizado na pessoa e obra de Jesus Cristo, é explicitamente direcionado à humanidade. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação de Cristo, Deus tornando-se humano, demonstra a especificidade da redenção para a raça humana. Jesus não assumiu a natureza angélica, mas a humana, como enfatiza o autor de Hebreus. Certamente, não são os anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. A justiça divina manifesta-se precisamente em tratar cada ser de acordo com sua natureza e escolhas. Os anjos que se rebelaram fizeram-no com pleno conhecimento e livre arbítrio, e as consequências de suas ações refletem a seriedade de sua decisão. Sem segunda chance, a justiça divina é explicada. Porque Deus, sendo misericordioso, não ofereceria uma segunda chance a Satanás, considerando as consequências eternas de sua rebelião. Esta questão toca no cerne da compreensão da justiça divina, que é um atributo tão fundamental quanto o amor de Deus. O Salmo 89, versículo 14, declara: a justiça e o direito são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão adiante de ti. Este versículo revela algo profundo sobre a natureza divina. A justiça não é meramente algo que Deus faz, mas parte essencial de quem Ele é. A justiça divina assegura que cada ser seja tratado de acordo com seus atos e sua natureza. Diferentemente da justiça humana, que é frequentemente imperfeita e inconsistente, a justiça de Deus é perfeita, considerando não apenas as ações externas, mas também as motivações mais profundas. Deus é justo por natureza, explica Ricardo,
estudioso da teologia bíblica. Sua justiça não é arbitrária nem caprichosa. Ela reflete uma ordem moral perfeita que é consistente com sua santidade e amor. Quando Deus julga os anjos caídos, esse julgamento é perfeitamente justo, considerando sua natureza, conhecimento e escolhas deliberadas. A ausência de uma segunda chance para Satanás e os anjos caídos não reflete uma limitação da misericórdia divina, mas a natureza irrevogável de sua escolha. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, lemos: Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos de trevas para serem reservados para o juízo. O destino final dos anjos rebeldes é descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. Estas passagens enfatizam a seriedade e finalidade do julgamento divino sobre os anjos caídos. Sua rebelião, realizada com pleno conhecimento da glória e bondade de Deus, representa a rejeição mais grave possível da autoridade divina. Uma pergunta inevitável surge: por que Deus permitiu que os anjos se rebelassem em primeiro lugar? A resposta está intrinsecamente ligada ao conceito de livre-arbítrio. Carla, filósofa da religião, observa: o livre-arbítrio não tem valor se não puder ser exercido em escolhas reais, incluindo a possibilidade de rejeição. Deus não criou robôs programados para obediência automática, mas seres com capacidade de escolha genuína. Em Romanos, capítulo 9, versículos 22 e 23, Paulo reflete sobre este mistério. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os objetos de sua ira, preparados para a destruição? E se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos objetos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Este texto sugere que, mesmo na permissão da rebelião angélica, existe um propósito divino maior, a demonstração tanto de sua justiça quanto de sua misericórdia. A rebelião de Satanás, embora trágica, tornou-se o pano de fundo contra o qual a maravilha da graça divina para com a humanidade resplandece ainda mais claramente. A guerra espiritual que se seguiu à rebelião angélica é mencionada em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este conflito cósmico, iniciado pela rebelião de Satanás, continua a se manifestar na história humana. No entanto, o desfecho já está determinado, como revelam as Escrituras. A justiça divina, longe de ser incompatível com o amor de Deus, é sua expressão necessária. Um Deus que não respondesse apropriadamente ao mal não seria verdadeiramente amoroso. A santidade divina exige que a rebelião deliberada tenha consequências proporcionais. O contraste misericordioso, porque os humanos podem ser perdoados. Diferentemente dos anjos caídos, os seres humanos experimentam o perdão e a redenção divina. Esta diferença fundamental nos ajuda a compreender, por contraste, a gravidade da rebelião angélica e a natureza da misericórdia de Deus. Os humanos pecam em um contexto de limitação e vulnerabilidade. Nascemos em um mundo já afetado pelo pecado, com naturezas inclinadas ao erro. Nossa compreensão de Deus e das realidades espirituais é parcial e frequentemente obscurecida. Em Salmo 103, versículo 14, lemos: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Este versículo captura belamente a compaixão divina por nossa fragilidade. Deus leva em consideração nossa natureza limitada e vulnerável. O apóstolo Paulo descreve eloquentemente a luta humana com o pecado em Romanos, capítulo 7. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esta confissão honesta revela a experiência comum de conflito interior e fraqueza moral. Renata, conselheira pastoral, explica: muitos pecados humanos resultam de ignorância, fraqueza, compulsão ou resposta a traumas.
Diferentemente dos anjos, que pecaram com pleno conhecimento e deliberação, os humanos frequentemente agem impulsivamente, sem compreender completamente as consequências de suas escolhas. A capacidade humana para arrependimento genuíno é fundamental para nossa redenção. O arrependimento verdadeiro envolve não apenas reconhecimento do erro, mas uma transformação interior que nos reorienta para Deus. Como Jesus ensinou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta capacidade de arrependimento está intimamente ligada ao plano divino de redenção através de Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A encarnação, Deus assumindo forma humana, é o fundamento da redenção humana. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus providencia um caminho para a restauração da comunhão com a humanidade caída. Como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. A redenção humana ilustra não apenas a misericórdia divina, mas também sua justiça perfeita. O perdão oferecido aos humanos não ignora os requisitos da justiça. Pelo contrário, é baseado na satisfação desses requisitos através do sacrifício substitutivo de Cristo. A cruz é onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram perfeitamente. Observa André, teólogo pastoral. Importância e a subestimar nossa dependência de Deus. Gustavo, líder religioso com décadas de experiência pastoral, observa: o orgulho é tão perigoso precisamente porque pode se disfarçar de virtude. Podemos nos orgulhar de nossa humildade, de nossas realizações espirituais, até mesmo de nosso serviço a Deus. Como Lúcifer, podemos ser seduzidos por nossos próprios dons, esquecendo que são presentes do Criador, não conquistas pessoais. Segundo, a história nos lembra da realidade do livre-arbítrio e da responsabilidade que o acompanha. As escolhas que fazemos têm consequências reais, algumas delas de longo alcance. O livre-arbítrio é um dom precioso que reflete nossa criação à imagem de Deus, mas também implica responsabilidade pelas decisões que tomamos. A liberdade nunca existe no vácuo, explica Laura, filósofa moral. Toda escolha genuína carrega consequências. A história de Satanás demonstra que mesmo seres com conhecimento superior e criados em perfeição podem usar sua liberdade para rejeitar seu Criador. Isto magnifica a beleza e o risco do dom do livre-arbítrio. Terceiro, aprendemos sobre a natureza insidiosa da tentação. A queda de Lúcifer não começou com rebelião aberta, mas com pensamentos de autoglorificação que gradualmente se desenvolveram em ambição e, finalmente, ação rebelde. Este padrão reflete-se frequentemente em nossas próprias experiências de tentação. Tiago, em sua carta, descreve este processo. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos, tendo concebido, dão à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Quarto, a narrativa destaca o valor inestimável da humildade. Em contraste direto com o orgulho de Satanás está a humildade de Cristo, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2. Beatriz, educadora espiritual, reflete: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar de si mesmo com menos frequência. É reconhecer nossa dependência de Deus e nossa interconexão com os outros. Enquanto o orgulho nos isola, a humildade nos conecta com Deus e com nossos semelhantes. Quinto, compreendemos mais profundamente o valor da graça divina oferecida à humanidade. Quando percebemos que nem mesmo aos anjos foi oferecida a oportunidade de redenção após sua queda, a misericórdia estendida a nós através de Cristo torna-se ainda mais extraordinária. Pedro expressa admiração por este mistério em sua primeira carta, observando que estes são assuntos que até mesmo os anjos anseiam observar. A redenção humana não é apenas uma solução para nosso problema, mas uma expressão sublime do amor de Deus que deixa estupefatos até mesmo os seres celestiais.
Estas lições não são meras curiosidades teológicas, mas verdades transformadoras que podem moldar nossa caminhada diária. O apóstolo Paulo nos adverte a não dar lugar ao diabo, um lembrete de que o adversário, embora derrotado, ainda opera no mundo. Efésios, capítulo 6, delineia a armadura espiritual necessária para este conflito contínuo. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo. Esta linguagem militar reflete a realidade da batalha espiritual iniciada com a rebelião de Satanás e que continua até hoje. Embora o desfecho final esteja determinado, o conflito prossegue, e cada pessoa enfrenta escolhas reais com consequências eternas. Como observou certa vez o teólogo C.S. Lewis, não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo, é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Esta compreensão confere gravidade e significado às nossas escolhas diárias. A última batalha, o destino final de Satanás. As Escrituras não deixam dúvidas sobre o destino final de Satanás e seus seguidores. Embora atualmente eles operem com certa liberdade no mundo, seu julgamento final é certo e sua derrota inevitável. Jesus falou do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Esta declaração revela algo significativo. O lugar de punição eterna foi originalmente preparado não para humanos, mas para os anjos rebeldes. Os humanos que acabam lá estão, tragicamente, escolhendo compartilhar o destino daqueles que se rebelaram contra Deus. O Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, descreve este julgamento final. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. Esta linguagem vívida comunica a finalidade e seriedade do julgamento divino. Independentemente de como interpretamos precisamente estes textos, seu significado central é claro. A rebelião de Satanás e dos anjos caídos terminará em derrota completa. Separação permanente de Deus. Fernando, estudioso da literatura apocalíptica, observa. O Apocalipse usa linguagem simbólica intensa para comunicar verdades espirituais. O lago de fogo representa a realidade da separação final de Deus, a fonte de toda a vida, luz e bem. É um símbolo de isolamento final, a culminação natural de um caminho de rebelião contra o Criador. Significativamente, a derrota de Satanás foi selada na cruz. Como João escreve, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A vitória final sobre o mal não está em dúvida, embora sua consumação completa ainda esteja por vir. Paulo assegura aos crentes em Romanos, capítulo 16, versículo 20, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esta promessa, embora ainda não completamente realizada, é certa. A certeza deste desfecho final oferece esperança aos fiéis. Como escreveu João, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O mal, por mais poderoso que pareça no presente, tem seus dias contados. Esta perspectiva escatológica, a visão do fim último da história, dá significado às lutas do presente. Os crentes são chamados a resistir ao diabo, sabendo que ele fugirá de vós, como promete Tiago, capítulo 4, versículo 7. A história começou com a rebelião de um anjo contra seu Criador. Terminará com a derrota completa deste rebelde e a vindicação da justiça e amor divinos. Como Paulo escreveu aos Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conclusão: o espelho divino da justiça e misericórdia. A história da rebelião de Satanás e a ausência de perdão para os anjos caídos nos oferece um espelho no qual podemos contemplar mais claramente a justiça e a misericórdia divinas. Este contraste dramático ilumina a gravidade do pecado e a maravilha da graça oferecida à humanidade. 3 lições essenciais emergem desta antiga narrativa celestial. Primeira lição:
O livre-arbítrio carrega responsabilidade eterna. Cada escolha moral genuína tem consequências reais. Os anjos fizeram sua escolha com pleno conhecimento, e nós fazemos as nossas dentro de nossas limitações. No entanto, ambas têm peso eterno. Segunda lição: o orgulho é o pecado primordial. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, e é o orgulho que permanece o maior obstáculo à nossa reconciliação com Deus. A humildade, em contraste, abre a porta para a graça divina. Terceira lição: a graça de Deus para com a humanidade é extraordinária. Quando compreendemos que nem mesmo aos anjos foi oferecido perdão após sua queda, a profundidade do amor divino demonstrado na cruz de Cristo torna-se ainda mais impressionante. Estas verdades nos levam a 3 perguntas provocativas para reflexão pessoal. Primeira pergunta: como estamos usando nosso livre-arbítrio? Estamos escolhendo caminhos que nos aproximam de Deus ou que nos afastam dele? Segunda pergunta: onde o orgulho se manifesta em nossa vida? Como podemos cultivar a humildade autêntica que nos abre a graça divina? Terceira pergunta: como respondemos à oferta extraordinária de perdão disponível através de Jesus Cristo? Recebemos esta graça com gratidão ou a tomamos como garantida? Irmãos e irmãs, a história da rebelião celestial não é apenas um relato de eventos distantes, mas um espelho que nos convida a examinar nossos próprios corações. Em um mundo onde o orgulho é frequentemente celebrado como virtude e a humildade vista como fraqueza, esta antiga narrativa nos chama de volta às verdades fundamentais. Somos convidados a escolher conscientemente o caminho oposto ao de Satanás, não buscando elevar-nos acima dos outros, mas servindo em amor. Não insistindo em nossos direitos, mas buscando o bem do próximo. Não alimentando o orgulho, mas cultivando gratidão. Que possamos, ao refletir sobre estas verdades, ser transformados pela renovação de nossas mentes. Que possamos resistir à tentação do orgulho e abraçar a humildade de Cristo. E que possamos receber com gratidão o dom indescritível da graça divina, oferecido a nós apesar de nossa fragilidade e falhas. Agradeço profundamente a sua atenção a esta narrativa. Convido você a compartilhar suas próprias perspectivas e reflexões nos comentários abaixo. Como esta história sobre a rebelião angelical e a diferença entre o pecado angélico e humano impactou sua compreensão da justiça e misericórdia divinas. Se você apreciou este conteúdo e deseja explorar mais histórias bíblicas com profundidade e contexto, não deixe de se inscrever no canal Histórias da Bíblia. Juntos, podemos continuar descobrindo as riquezas inesgotáveis das Escrituras Sagradas. Até o próximo encontro. Que a graça e a paz de Deus permaneçam com todos vocês.